Primeiro livro dos Reis, capítulo 4. Hoje nós vamos de versos 1 a 20. O verso 20 ele vai ser tanto o final do sermão de hoje como o começo do próximo. Mas está aí. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4. Crianças, já sabem, né? Ajudem os adultos, por favor. Eu falo Reis, eles vão para Filipenses. Os adultos são fogo. Eu vou precisar de vocês já também, depois da leitura bíblica, crianças. Se preparem, tá? Vão se preparando aí que tem umas perguntas para vocês. Mas por enquanto a leitura. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, versos 1 a 19. Assim diz a Escritura. O rei Salomão reinou sobre todo o Israel. Eram estes os seus homens principais. Azarias, filho de Zadok, o principal. Elioref e Aías, filhos de Cisa, eram secretários. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era intendente-chefe. Zabude, filho de Natã, ministro, amigo do rei. Aizar, mordomo. Adonirão, filho de Abda, superintendente dos que trabalhavam forçados. Tinha Salomão 12 intendentes sobre todo Israel que forneciam mantimento ao rei à sua casa. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. São estes os seus nomes. Ben-Ur, nas montanhas de Efraim. Ben-Deker, em Macás, Saalabim, Bet-Semes, Elon e Bet-Anã. Ben-Rezed, em Arubote, e a este pertencia também Socó e toda a terra de Éfer. Ben-Abinadab tinha toda a cordilheira de Dor. Tafate, filha de Salomão, era sua mulher. Baaná, filha de Ailude, tinha a Taanac e a Megido, e a toda Bet-Seã, que está junto a Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até além de Joquimeel. Ben-Geber, em Ramote Gileade, tinha estas aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha a região de Argob, a qual está em Bazã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim. Aimaas, em Naftali. Também este tomou filha de Salomão por mulher, a saber, Bazemate. Baaná, filho de Husai, em Azer e Bealote. Josafá, filho de Paruá, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Gebre, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E havia só um intendente nesta terra. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, numerosos como a areia que está ao pé do mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos. Senhor, nesta noite, com Tua palavra aberta diante de nós, pedimos que o Senhor trate de nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, preciso da ajuda de vocês. Vou fazer umas perguntas e vocês podem responder em voz alta, tá? É sério mesmo. Eu sei que o pai e a mãe falam assim, não fica falando durante o culto, mas hoje pode, nessa hora, tá bom? É uma brincadeira de saber os estados e capitais dos estados do Brasil. Moleza, né? Tranquilo. Eu faço a pergunta, vocês respondem a capital. Falo o estado, você diz a capital, tá bom? Vamos começar fácil? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Essa todo mundo sabia, essa até eu sabia sem nem procurar. Mas qual é a capital do estado da Paraíba? Aê, lá de trás, o fundão tá firme. O fundão veio forte hoje. E a capital do Acre? Não, peraí. Google rápido, alguém? Rio Branco. Rio Branco, eu ouvi um Rio Branco. Rio Branco lá atrás. E de Santa Catarina? Esses vocês não vão saber. Vocês sabiam essa. Tá ficando fácil, eu vou dificultar então. Agora vamos fazer o contrário. Eu falo a capital e você diz o estado. São Paulo. Mas eu tá moleza demais. Fortaleza é a capital da onde? Ceará, isso mesmo. Rio Grande do Norte, quase. Ceará ali perto. Ceará, beleza. E Porto Alegre é a capital da onde? Rio Grande do Sul, vocês vários acertaram, muito bem, é isso mesmo. Ainda bem que eu perguntei para as crianças que os adultos iam passar uma vergonha aqui. Agora, crianças, vocês sabiam que não foi sempre assim? Que às vezes essas capitais foram mudando, até os estados foram mudando. Por exemplo, quando eu estava na escola, quando eu estava estudando, não existia o estado de Tocantins. Era tudo Goiás. É isso mesmo, o estado mais novo do Brasil, Tocantins. E ele foi criado em 1988. E a capital primeiro era Miracema dos Tocantins, depois que passou para Palmas. Vocês sabiam disso?
Não foi somente isso, mas também nessa época, Roraima e Amapá, que eram territórios, não eram estados. Roraima virou um estado, Amapá também. Fernando de Noronha era um território, passou a ser parte de Pernambuco. E sortudos esses pernambucanos, né? Eu já era vivo, mas eu não me lembro de quando Rondônia passou a ser um estado, foi em 1981. E Mato Grosso se dividiu em dois em 1977. E só os mais velhos aqui lembram disso, tipo o tio Flávio, o tio Mortosa. Esses lembram de quando isso aconteceu. Eu não lembro. Mas você sabia que isso não é ideia do brasileiro? Dividir um país grandão em partes pequenininhas? Muitos países do mundo fazem isso. Tem até um país que se chama Estados Unidos. Se você pensar, não é o nome de um país, é uma descrição dele, né? É esquisito esse negócio. 50 estados e alguns territórios, como Puerto Rico. Sabe o que significa Puerto Rico, crianças? Não. Significa Porto Bonito. Porque eles falam assim, que rico! Que coisa bonita, que coisa bela. É um porto belo. Rico mesmo ele não é, mas é bonito. Já estive lá. A Argentina é dividida e organizada em 23 províncias, além da cidade autônoma de Buenos Aires. O país do Laos tem 17 províncias, lá no Sudeste Asiático. A Índia, 28 estados e 6 territórios. A Pérsia Antiga, da época do livro de Esther, tinha 127 províncias. Mas para que isso? Por que do Laos ao Brasil, atravessando o mundo todo? Por que de agora até a Pérsia Antiga? Por que para todo lado a gente faz isso? Deixa eu explicar para vocês, crianças. Porque fica mais fácil de cuidar assim. E dá para cuidar melhor. É pela mesma razão pela qual nós dividimos as igrejas em igrejas menores. E cada igreja local tem uma divisão de pessoas que fazem isso ou fazem aquilo. Por exemplo, na igreja nós temos presbíteros que cuidam de algumas coisas, nós temos pastores que cuidam de outras coisas. Hoje de manhã, na escola dominical, os diáconos contaram para a gente do que eles cuidam. Além de várias outras funções que nós temos aqui na igreja, o pessoal que trabalha cuidando de vocês, crianças, o pessoal que trabalha com o som e a música, os que cuidam da comunicação e assim por diante. Mas para que fazer isso? Para que tudo funcione melhor, para que a gente viva com mais alegria e paz. E Deus seja louvado assim. Hoje o nosso texto bíblico vai mostrar isso. Como que o homem sábio Salomão, rei de Israel, organizou e dividiu o país para ele funcionar melhor. E hoje nós vamos aprender, vendo esse texto bíblico, que Deus nos dá sabedoria para que a vida funcione melhor e vivamos vidas mais pacíficas. Vamos ver isso em duas partes. A primeira coisa que eu quero que você veja no texto bíblico é que o reino de Deus precisa ser organizado com sabedoria para funcionar bem. Olha de novo o começo do texto. O rei Salomão reinou sobre todo Israel. E eram estes os seus homens principais. Eu acho ótimas essas listas, eles sempre dão ideias para personagens de livros ou nomes de filhos. Azarias, filho de Zadok, o principal. Elioref e Aías, filho de Cisa, eram secretários. Josafá, filho de Ailude, era um cronista. Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era intendente-chefe. Zabude, filho de Natã, também, ministro amigo do rei. Aizar, mordomo. Adonirão, filho de Abda, superintendente dos que trabalhavam forçados. Veja, nós estamos ainda no início do reinado do grande Salomão. E já foi um início cheio de ação, não? Após eliminar os principais líderes da rebelião, após cortar a cabeça das serpentes do jardim, ele começou a fazer umas coisas um pouco estranhas, a gente falou sobre isso. Ele casou com uma princesa egípcia e a gente ficou sem saber se ele devia ter feito isso ou não. E nós vimos também que ele estava adorando ao Senhor num dos lugares altos, que não era para ele estar fazendo também. Mas ainda assim, na sua misericórdia, o Senhor apareceu para ele em sonho e lhe fez uma oferta. Pede o que você quiser para mim. A gente conversou sobre isso aquele dia que falamos sobre o gênio da lâmpada, né? E Salomão pediu sabedoria para governar bem. Ele sabia que ele era somente um menino. E veja, quando fala em menino, ele não está dizendo necessariamente em idade. O texto nos mostra que ele já tinha aqui 2 filhas casadas a essa altura da vida. Mas ele sabia, humildemente, que ele não era um homem capaz de fazer muita coisa sozinho. Diante da tarefa, ele era um menino. Diante da tarefa de liderar um povo tão grande, meu amigo, quem seria capaz dessas coisas?
Por isso ele pediu para o Senhor sabedoria para discernir o bem e o mal, e Deus lhe deu isso. E logo em seguida, o escritor do livro nos contou uma história dessa sabedoria em ação. Foi o assunto do sermão passado. No caso daquelas duas mulheres que trouxeram a história do neném, e quem que era o neném de quem, essa confusão toda. Mas o texto está nos dando uma figura muito positiva de Salomão. Um novo líder para Israel, que Deus disse para ele, eu vou te dar sabedoria, e deu. E esse homem está governando bem. É interessante porque várias vezes a Bíblia traz similaridades entre líderes. Há uma certa recorrência temática algumas vezes. Um dos comentaristas, o Peter Leithart, ele mostra muito interessante como esse início do reinado de Salomão lembra muito o início da liderança de Josué, algum tempo atrás. Veja as semelhanças, os dois foram instruídos pelo seu mentor, o seu antecessor, a serem fortes e corajosos e amarem a palavra de Deus. Davi disse isso para Salomão, que nem Moisés tinha dito para Josué. Há um episódio envolvendo meretrizes, no caso de Josué, ele envia os seus espias para Jericó, e eles ficam hospedados na casa de uma delas. Salomão começa o seu reinado também com aquela situação da semana passada. E depois disso tudo, Josué lidera a organização do território. Se você se lembra, quando a gente pregou em Josué, tem vários capítulos em que é simplesmente uma organização territorial. A tribo tal fica dali, do rio tal até a montanha colar, a tribo tal vai ali daquele vale, puxando pela outra cidade, assim por diante, uma organização. E agora a gente vê Salomão também fazendo algo muito parecido, organizando a terra para que ela funcione bem. Ele começou, nós lemos, com a organização do seu gabinete, por assim dizer, o seu ministério. Os homens de confiança, estão aqui no verso 1 a 6, começa com isso, e depois uma divisão de governadores para o terreno todo. Mas veja inicialmente essa organização que ele faz do seu núcleo governamental. Veja o seu ministério, por assim dizer. Sempre que um novo presidente assume o governo de um país, uma das curiosidades principais é saber quem vai ser o ministro. Quem vai ser o ministro disso, quem vai ser o ministro daquilo, qual que é a tendência, quem serão os homens fortes que estarão ao lado do governante. Porque isso diz muito sobre como vai ser o reinado. E o time que Salomão escala é muito interessante. Ele chama Azarias, filho de Zadok, como sacerdote. Anteriormente o texto tinha nos dito que Zadok seria o seu sacerdote, mas pelo jeito talvez ele já esteja com idade avançada e passando à próxima geração. Ele teria 2 secretários. Imagina, o rei tem muitas coisas para decidir, é bom ter secretários. Eliorete e Aías eram seus secretários. Josafá era o nome do seu cronista, alguém que iria registrar os eventos do reino. Ele era responsável pelo Diário Oficial da União das Tribos de Israel, alguma coisa assim. Porque muitas vezes você precisa consultar. O que foi mesmo que a gente decidiu naquela situação? Já tem um ano, ninguém lembra. Ele faria as atas, por assim dizer. Benaia, esse você lembra dele, não lembra? Benaia, sempre que precisa eliminar alguém, Salomão vira Benaia. E Benaia já tem a sua espada prontinha e vai lá e resolve. Quem melhor do que ele para ser o comandante do exército de Israel? E ele menciona Zadok e Abiatar também. Mas Abiatar? Lembra? Não foi esse que foi banido outro dia? A gente falou sobre isso. Abiatar, por ter se unido à rebelião de Adonias, foi banido, não foi morto, por ter sido alguém que serviu bem a Israel, serviu bem a Davi e foi banido. Por que ele está listado aqui? Ninguém sabe exatamente. Alguns sugerem que ele foi restaurado, que depois de um tempo lá banido, ele se saiu bem, ele mostrou-se um homem digno de confiança e foi restaurado à função, uma possibilidade. Talvez seja uma mera cortesia de quem está escrevendo o livro, porque afinal, ainda que por um tempo, Abiatar serviu como sacerdote. E o sacerdócio era algo vitalício, ele não foi deposto, ele foi afastado e exilado. Ou talvez seja uma mera tentativa de fazer um registro completo de todos os que serviram como líderes do tempo de Salomão, ainda que por pouco tempo. Seja como for, Salomão está se cercando de todas as funções que precisa. Gente para comandar a parte militar, gente para organizar a história e o entendimento do que se passa, gente para cuidar mais diretamente da questão religiosa, fazendo os sacrifícios, fazendo a obra de mediação entre o povo e Deus. Ele está organizando um gabinete bem funcional. 2 filhos do profeta Natã estavam ali. Lembre-se, o profeta Natã é alguém que acompanhou Davi, toda a sua história, né? Foi muito importante no reino de Israel, e foi ele que, junto com Batseba, percebeu a conspiração de Adonias e percebeu que aquilo ia andar mal,
e levantaram Davi do seu sono, por assim dizer, para que ele acordasse para a vida. E tem 2 filhos dele nesse gabinete. Azarias, com a função de intendente-chefe, talvez seja algo como um ministro da Casa Civil, sei lá, alguém que bota a ordem na casa. E Zabude, você viu qual é a função de Zabude? Amigo do rei. É sensacional esse cargo. Ninguém sabe exatamente o que é o que o amigo do rei faz, mas, sei lá, às vezes precisa de alguém para assistir Fórmula 1 com ele, né? Fica assistindo Fórmula 1 sozinho em casa, assim, no palácio, assim. Vai ver que a egípcia não gostava de Fórmula 1. Aí ele precisava de alguém para assistir com ele. Eu não sei. Supõe-se que alguém que vai estar junto, que vai estar acompanhando, vai estar ajudando talvez a ver coisas que o próprio rei não está vendo. Uma espécie de assessor-chefe, primeiro-ministro, algo assim. Temos Aizar, o mordomo, e temos Adonirão, que cuidava, que liderava os que faziam trabalhos forçados. Oi? O quê? A gente volta a isso. Mas veja nisso tudo a sabedoria de Salomão em ação. É claro, começa com o fato de que o Senhor organizou ofícios distintos. Por exemplo, o Senhor determinou que reis viriam de uma certa linhagem e sacerdotes viriam de uma outra linhagem, uma outra tribo, para que não houvesse sobreposição entre os ofícios. Sempre haveria uma divisão dos trabalhos no povo de Israel. Homens que tinham funções diversas. E Salomão percebe que não tem como guiar Israel sozinho. Parte da sabedoria que Deus deu para ele é entender isso claramente. Esse sempre foi um conselho sábio da parte do Senhor. Num outro momento chave na história de Israel, na época da saída do Egito, um homem chamado Jetro repreendeu o grande Moisés por estar tentando fazer tudo ele sozinho. Lembra dessa história? Está lá em Êxodo 18. E Jetro falou para ele, assim você vai morrer. E o instruiu a colocar sublíderes para guiar grupos menores, de forma que ele, Moisés, ficasse supervisionando os líderes e lidando com casos mais difíceis que viessem até ele. Porque o povo de Deus vai sofrer quando o líder tentar fazer tudo sozinho. Quando o líder achar que ele é capaz de centralizar em si mesmo todas as decisões, todas as questões, todos os problemas, uma sábia divisão do trabalho é algo necessário para o bem-estar do povo de Deus. Essa sabedoria se reflete também no Novo Testamento. Nós vemos que o princípio do Antigo Testamento de que Israel era governado por anciãos, por homens experientes que já tinham visto muito e conheciam e amavam o Senhor, esse princípio foi transposto para a igreja do Novo Testamento. Inclusive quando a igreja avançou entre os gentios. Eles pegaram essa prática judaica e falaram, igrejas dos gentios, é assim com vocês também. Nós vemos isso, por exemplo, lá em Atos capítulo 14, quando a Bíblia nos diz, versículo 23, falando sobre Paulo e outros missionários, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Então a gente vê que a prática de Paulo, na sua obra missionária, ao ir passando de cidade em cidade, e plantando igrejas, e pregando o evangelho, e batizando pessoas, e formando uma igreja incipiente, ele não queria só pregar o evangelho e se mandar para outra cidade. Ele entendia que uma igreja saudável, que vai durar por gerações e que vai dar bom fruto, precisa de liderança e organização. Precisa de algum nível de organização. E ele promovia sempre a escolha dentro do grupo de líderes. Ele organizava, ele ensinava, ele falava quais são os critérios para ver um bom líder e assim por diante, e escolhiam. E ele deixou para a gente esses critérios, está lá na primeira carta a Timóteo, está lá em Tito. A Bíblia nos ensina como escolher esses líderes. É interessante que em outras partes dos escritos paulinos esse assunto volta, por exemplo, em 1 Coríntios 12, texto que traz vários dons, né? Nós temos conversado sobre essa questão dos dons na nossa escola dominical, mas tem um dom que aparece lá que muitas vezes o pessoal pula, como se não tivesse lá. É o dom de administrar, governar, presidir. Sinônimos, ou organizar bem. Paulo fala que algumas pessoas recebem do Senhor uma capacitação divina, uma sabedoria para isso, para organizar as coisas, para botar ordem na casa. Isso é tão necessário, gente. Pensa numa igreja em que ninguém é bom de organizar nada.
a bagunça da comunicação cruzada o tempo todo. Ninguém tem ideia quem está escalado para tocar, para ajudar no berçário, para pregar. Chega aqui no culto, os pastores se olham, aí, quem prega hoje? Nenhum dos três preparou o sermão, que um achou que ia ser o outro. Ou pior, os três prepararam. Se bem que assim não é pior, é melhor, né? Se os três tiverem. A gente faz um sorteio rápido? Se acontecer isso? Tá. Pode ser. Imagina a bagunça, ninguém tem ideia dos gastos. O que aconteceu com a arrecadação? No que foi aquele dinheiro? Tem evidências? Não, ninguém sabe, imagina. A Bíblia fala que é um dom divino, um dom do Espírito, a capacidade de organizar bem. E combina muito com o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 14, quando ele fala que tudo deve ser feito com decência e ordem, organizado. Essas coisas andam bem juntas, e Salomão está provendo isso para o reino de Deus. Não somente ali no governo central e na própria capital, Jerusalém, mas na amplitude do reino. Olha só o verso 7, eu não vou reler todos os versículos, só apontar agora para o verso 7. Tinha Salomão 12 intendentes sobre todo Israel, que forneciam mantimento ao rei e à sua casa. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. Olha que interessante. Os superintendentes, ou governadores, depende da tradução, estavam responsáveis pela subdivisão de Israel em estados, por assim dizer. Não somente ali no governo central, mas Salomão tinha homens de confiança espalhados pelo território, na amplitude de todo o terreno. E eles garantiam que essas 12 subdivisões provessem para os de Israel, para os de Jerusalém, para os que os lideravam. Precisavam de comida, precisavam de alimento, precisavam de suprimentos lá na capital. E cada região das 12 mandaria uma vez por ano. Imposto. 12 avos. 12 avos, um mês do ano, seu estado era responsável por suprir o governo central. O que dá 8,3%, mais ou menos. Até que tá bom, não tá? Se o nosso imposto fosse 8,3%, não estava bom? Parece que os diáconos vão ensinar vocês a pagar 25% em breve, aí, na semana que vem, ou 15%, não sei, depende aí. Quem sabe eles te conseguem ajudar a pagar menos, não sei. Vamos ver como vai ser isso aí. Será que funcionaria algo assim no Brasil? Cada estado cuida de um mês ou uma quinzena? Isso é legal, né? Pensando na divisão, aí dava 15 dias para cada estado. Não ia funcionar. Não ia funcionar. Mas eu quero que você pense comigo uma coisa. Quando a gente fala em administração, em organização, em administração pública em particular, eu sei que você tem uma reação negativa gutural. Você pensa em administração pública, você pensa em ineficiência, em burocracia excessiva, em corrupção, em má gestão. Por exemplo, esse ambiente que nós estamos aqui, antes de ser igreja, vocês sabem que aqui era a Secretaria de Fazenda do DF. Ou seja, muita burocracia já aconteceu aqui nesse ambiente. Muitos carimbos, muitas terceiras vias, o Senhor não trouxe todos os documentos que precisava, muitas senhas que não avançam nunca, já aconteceram aqui nesse ambiente. E agora nós substituímos por amor e conversas, né? Tá bem? Bem melhor do jeito que é aqui. Então, quando a gente pensa em administração, você já pensa em algo ruim. Mas não necessariamente. Quero que você mude essa forma de pensar. Note, a ideia tão prevalecente em alguns de que cada um cuida de si mesmo e pronto. Ela não funciona na vida real. Pois Deus sempre encarregou de, no seu reino, colocar alguns mais sábios para cuidar de outros menos. E sempre colocou a ideia de que, sim, quem tem capacidade de produzir, deve produzir com excedente, para ajudar quem não tem capacidade de produzir. Esses são princípios bíblicos bons. No caso, havia uma liderança em Jerusalém que estava responsável por supervisionar, tinha o chefe da guarda do exército, tinha o chefe disso, o chefe daquilo. Esses homens não tinham como plantar, como colher, como ter rebanhos. Eles estavam lá fazendo as suas funções, de comandar o exército, de ser amigo do rei, de ser cronista, de fazer isso, de fazer aquilo. Eles não tinham como plantar e colher e ter comida. Quem que o sustentava, então? O povo, que era beneficiado pelos que eles estavam fazendo. Há essa mesma analogia no Novo Testamento. Algo parecido se dá com aqueles que vivem do ministério, a fim de que possamos cuidar do bem-estar espiritual do reino de Deus. O rebanho se junta, cada um contribuindo um pouquinho para cuidar das necessidades materiais
dos que presidem sobre vocês. É o mesmo princípio. E ele é sábio. Ele é bom. É verdade. Pode ser que o sistema, seja na sociedade civil, seja na igreja, que ele esteja disfuncional. E acontece mesmo. Pode ser que ele se torne excessivamente pesado. Pode ser que ele não funcione bem. É verdade. Inclusive, o profeta Samuel tinha alertado o povo, quando o povo ficou pedindo rei. Lembra que Samuel falou para eles? Falou, um rei vai querer ter um exército. E quem que vocês acham que vai lutar no exército do rei? São os filhos de vocês. E o exército do rei precisa comer. Quem que você acha que vai prover a comida para o exército do rei? São vocês. Então, sim, tem esse lado. Mas eu quero que você veja que essa divisão, essa organização, não é tratada pela Escritura como algo negativo. É parte da sabedoria que Deus deu para Salomão. Tolice seria deixar tudo meio soltão e vamos ver no que dá. Cada tribo se vira aí. Quando os filisteus vierem invadindo, a gente vê o que faz. Mas não tem um exército formado. A gente vê o que faz no dia. Ou então teve uma fome na região de Issacar. Eles que se virem. Ou qualquer coisa assim. É verdade. Por vezes a máquina governamental se torna tão lenta e faminta que ela se torna o próprio problema. Mas não perca de vista que o princípio da organização é belo e bíblico. Dale Davis, no seu comentário, explica assim: o texto traz a implicação de que a sabedoria dada por Deus se estende à organização da vida e das suas situações. Há uma amplitude no que é chamado de sabedoria bíblica. Ela não é apenas acerca de moral ou de julgamentos acurados, mas sabedoria bíblica também é acerca de uma estrutura eficiente e ordenada que evita o caos e o desperdício, que evita que eles governem a vida. Lembre-se que os mandatos de Deus para o homem, os mandatos criacionais, envolvem isso, envolvem pôr ordem no mundo caótico, trazer beleza e paz àquilo que está desordenado. Isso é uma característica de sermos imagem de Deus. E é por isso que nós temos organização na igreja também. Eu concordo, às vezes igrejas locais ou denominações têm uma organização super inchada, exagerada, e acaba por cometer os próprios desperdícios que deveria combater. É verdade. Mas isso não torna ruim e desejável que haja algum nível de organização. Denominações têm suas estruturas, igrejas locais têm suas estruturas, e muitas vezes, até mesmo cristãos falam que isso é bobagem, que isso é perda de tempo, que isso é desperdício. Para que essa estrutura? Por que a igreja tem que ter sede? Por que a igreja tem que ter essas coisas? De novo, concordamos que às vezes há desperdício e há espaço para melhorar. Mas ter estrutura é importante. A acusação de muitos que dizem que a igreja não devia ter uma sede própria, um lugar para se reunir, que pastores em tempo integral não deviam existir, que coisas como um cuidado de um hall de membros bem organizado, que ter personalidade jurídica, um CNPJ, denominações, que isso é uma besteira, que isso é alheio ao que a Bíblia ensina. Já ouviu isso? Que isso seriam distrações da missão. Admitimos que às vezes isso pode sim distrair, mas também pode ser que uma boa organização venha a prover a segurança e a estabilidade para que o ministério e a missão sejam feitos. Philip Ryken diz: o Espírito Santo está nos mostrando que a administração eficaz é um dom da graça, que traz alegria para o povo de Deus. Nosso Deus ama a ordem. Lembre-se, isso é visto na própria criação do mundo, quando a terra era sem forma e vazia, e Deus vai ordenando e organizando as coisas, a luz, os luzeiros, separa água e terra, organiza os animais desse terreno, os animais daquele outro terreno, vai colocando até mesmo uma estrutura para o funcionamento humano, uma estrutura de 6 dias de trabalho para um dia de descanso. A ideia de organização é bíblica e boa. E sim, como Ryken nos lembra, o desejo por ordem pode ser idólatra e massacrante. Pais, governantes, pastores podem exigir que a conformidade às regras organizacionais sejam massacrantes e sejam muitas vezes só seus caprichos mesmo. Mas a planta pode subir melhor se tiver um apoio. Tem um livro muito interessante que se chama A Treliça e a Videira, do Colin Hansen, do Tony Payne, que lida com essa ideia.
Vocês já viram como às vezes a videira, ela cresce apoiada numa treliça, numa espécie de uma estrutura de madeira em que ela se apoia para ir crescendo e se desenvolvendo, e se não tiver esse suporte, ela não tem vida, ela não tem proteção, ela não cresce tão firme? Essa é a ideia, de que toda igreja, toda videira, né, que a Bíblia usa essa expressão para se referir ao povo de Deus, que ela pode se apoiar nessa estrutura para florescer. O trabalho básico de qualquer ministério cristão é pregar o Evangelho de Jesus Cristo no poder do Espírito Santo e levar as pessoas à conversão, transformação e amadurecimento. É o trabalho de plantar, regar, fertilizar, cuidar e aparar a videira. No entanto, para que isso aconteça bem, em ordem e paz, algum tipo de estrutura é necessária para ajudar a videira a crescer. Se nós queremos que dinheiro chegue nos missionários que estão nas terras distantes, nós precisamos de alguma forma organizar esse dinheiro para enviá-lo. Nós precisamos de dados bancários, conta bancária. Para termos conta bancária, nós precisamos de CNPJ. Para termos CNPJ, nós temos que ter um estatuto, rol de membros, todas essas coisas. Isso não é uma distração da missão, irmãos. Isso é a treliça que permite que a videira floresça. Nós precisamos ter um lugar para nos encontrarmos, nós precisamos ter Bíblias para ler, que chegaram até vocês, porque grupos se organizaram para traduzi-lo, para publicá-los. Então, o nível de organização funciona para que a gente cresça. E talvez o chamado de vários de vocês seja ajudar justamente nisso. Seja participar disso, desse bom andamento do corpo, permitir que a videira floresça. É algo bom e belo e pode ter lindos resultados, mesmo se na nossa mão. E assim é o nosso segundo ponto. O reino é constituído de gente falível, mas mesmo assim pode haver paz e comunhão. Vamos reler versos 8 em diante. Vamos ver essa turma aqui, os governantes e as suas regiões. São estes os seus nomes: Ben-Ur nas montanhas de Efraim, Ben-Deker em Macassa, Alabim, Bet-Semes, Elon e Bet-Hanã, Ben-Hesed em Arubote, este também pertencia a Socó e toda a terra de Éfer. Quero que você veja, enquanto eu leio, quantos desses nomes você reconhece, tá? Esse é o nosso joguinho. Quantos desses você fala assim, conheço esse. E dos locais também. Ben-Abinadab tinha toda a cordilheira de Dor. Tafate, filha de Salomão, era sua mulher. Baaná, filho de Ailude, tinha Taanak e a Megido, e a toda Bet-Seã, que está junto a Zaretã, abaixo de Jezreel. Desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até além de Jocmeel. Ben-Geber, em Ramote e Gileade, tinha estas aldeias de Jair, filho de Manassés, as quais estão em Gileade. Também tinha a região de Argobe, a qual está em Bazã, 60 grandes cidades com muros e ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Manaim, Aimaas, em Naftali. Também este tomou filha de Salomão por mulher, a saber, Bazemate. Baaná, filho de Huzai, em Azer e Bealote. Josafá, filho de Peruá, em Issacar. Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E havia só um intendente nessa terra. Conhece alguns desses nomes? Salomão, né? Ele falou de Salomão aqui. Não, eu sei que você conhece. A gente não conhece quase nenhum desses nomes, desses superintendentes. O pessoal lá do gabinete a gente até conhece mais, Benaia e tal. Tem um Ben-Ur no verso 8, você acha que é aquele do filme? Ficou pensando se é ele? Não é, não. Mas deu vontade de rever Ben-Ur naquela cena da corrida de bigas e tal. Sorry, não é ele. Notou que tem 2 genros de Salomão? Versos 11 e versos 15. Quando a gente vê essas coisas, a gente fica meio nervoso com essas coisas, né? Será que é aquele esquema do genro que não vale nada? Aí tu bota ele de governador? Tem dessas coisas no mundo. Às vezes era, às vezes não, a gente não sabe. Será que eram bons gestores ou foram só lá pelo nome de família? Mas e esse monte de gente de quem nós mal sabemos o nome? Colocados em regiões, aliás, note que as regiões correspondem mais ou menos às tribos, às divisões das tribos, não exatamente. Na sabedoria de Salomão, ele, pelo jeito, mudou um pouquinho, aqui e acolá, dessa montanha até aquele rio, terra de Sacar, mas pegando tal cidade e assim por diante. Mas e essa turma aqui? Quem são eles? Será que ele escolheu homens bons? Veja, Salomão não era perfeito, mas ele tinha recebido de Deus boa sabedoria para fazer exatamente isso. Discernir entre o bem e o mal e governar bem o seu povo.
E tudo indica que sim, ele escolheu bem. O fato de que a gente não conhece essa turma não muda nada. Ah, mas se ele escolheu bem, por que a gente não sabe os nomes deles? Por que não estão registrados os grandes feitos desses grandes governadores de estados? Por que são nomes que para nós não dizem nada? Não sei. Mas eu sei que eles foram fiéis ao que Deus colocou nas suas mãos. Foram propósitos de Deus no seu reino e serviram aquele momento. E entenda que é assim com a esmagadora maioria de nós, povo do Senhor, e tudo bem. Mesmo Benaia e Zadok, o quanto nós sabemos mesmo sobre eles? Quase nada. Sabemos que Benaia era a espada do rei, sabemos que Zadok era um sacerdote fiel. Sabemos pouco sobre eles. Mas todos eles eram homens e mulheres tão complexos quanto cada um de nós, com vidas emocionais como as nossas, com aspirações, com sonhos, com medos, com histórias, com anseios frustrados. Serviram em seu tempo e descansaram. Isso basta, e entenda que é assim em geral. Mesmo na história da igreja, pega, digamos, os séculos em que a gente mais conhece da história da igreja. Pense, por exemplo, no século da Reforma, o século XVI. Fala sério, além de Calvino, Zwinglio, Lutero e mais um punhado de nomes, quantos nomes você conhece do povo de Deus que estava lá servindo fielmente no século XVI? E a gente está falando de um dos períodos mais conhecidos e estudados da história da igreja. Só os muito ligados à história da igreja, eu sei que alguns de vocês são, seriam capazes de listar mais de 20 nomes do século XVI com suas contribuições. Mas nenhum de vocês listaria 1000. E não havia 1000, havia dezenas de milhares, centenas de milhares de homens e mulheres que amavam o Senhor. E os seus nomes não nos dizem nada, nós nem os sabemos. Pense em quantos crentes se dedicaram a amar a Deus e a servi-lo junto ao seu povo, na África, nas Américas, na Ásia. Quantos e quantos dos seus servos, sem fama alguma, o amam de verdade hoje, indo das Filipinas ao Alasca, da cidade do Cabo a Reykjavik, e amam o Senhor. E o reino de Cristo vai avançando, e o reino de Cristo vai sendo estabelecido. E pessoas são colocadas na sabedoria de Deus em funções e servem pelo seu tempo e cuidam daquele pedacinho do reino e se vão. Alguns pouquíssimos terão seu nome escrito na história. E mesmo que tenha o nome, às vezes é só isso mesmo. Aimaas em Naftali, Baaná em Azer, Ben-Ur. Nem é o Ben-Ur legal, é um Ben-Ur outro aí. Isso te incomoda? Se sim, não devia. Pegue livros de história para ler. Pegue um livro, por exemplo, de história da Igreja Presbiteriana do Brasil, história da igreja no Brasil. Quantos nomes você vai lendo, e fulano, reverendo não sei quê em Santo André, reverendo não sei quê em Piracicaba, reverendo não sei quê. E você fala assim, cara, não tenho a menor ideia de quem são essas pessoas e o que elas fizeram. E mesmo as pessoas que sabiam já morreram a essa altura. Pastores da década de 40, de 50, de 60. E a gente olha e fala, quem foram? É que nem olhar essas listas aqui. Mas foram homens e mulheres amados pelo Senhor e usados pelo Senhor no avanço do seu reino, e é isso que importa. Não se seremos conhecidos pelas gerações futuras, mas se servimos bem ao Senhor aonde Ele nos colocou, no pedacinho do reino que Ele botar você para governar. Nem que seja só a sua família mesmo. É um pedacinho do reino muito importante. E você deve fazê-lo bem. O Senhor usa nós. O Senhor Jesus, na sua santidade, na sua graça, usa gente assim, que nem eu e você, gente quebrada, para fazer essas funções. E não, nós não somos perfeitos. Inclusive, volta agora a esse detalhe que teve aí mais cedo, de um líder dos trabalhos forçados. Isso é muito esquisito de ler. Ainda mais pensando na história de Israel, não é? Porque o que motivou o êxodo? Lembra da história? O povo de Deus vivendo no Egito começa a ser obrigado a fazer trabalhos forçados, e aquele povo escorraçado sai do Egito. A coisa virou a tal ponto que agora Salomão se casou com uma princesa egípcia. Então, Israel foi de um povo servil para um povo internacionalmente relevante.
agora está casando até com a princesa egípcia. Mas eles estão fazendo trabalhos forçados com outros povos? O que está acontecendo? É bom ter essas pulgas atrás da orelha também, porque isso nos lembra de que nas melhores manifestações que o reino de Deus tem aqui na terra, ele ainda é imperfeito. Será que no final das contas o reinado de Salomão, que começou tão bem, ou ao menos positivamente, no final das contas já está mostrando alguns vícios, alguns problemas? Temos muitos capítulos ainda com Salomão e vamos ver. Mas esse tipo de coisa é um ótimo lembrete, irmãos, para o fato de que o reino de Deus, deste lado do escatom, deste lado da volta de Cristo e do refazer de todas as coisas, pode funcionar bem, mas sempre terá os seus poréns. Salomão é grande, mas não é nem perto de perfeito. E assim com as nossas igrejas também. Quantas e quantas pessoas se juntam a uma igreja local e amam a igreja local, estão maravilhadas com ela e começam um dia a descobrir que tem seus problemas. Que seus pastores, seus presbíteros, seus diáconos, seus membros têm seus problemas e ficam desanimadas e falam, não é nada do que eu pensava, eu vou embora. Deixa eu te avisar já. Esse pedaço do reino de Deus aqui, chamado Presbiteriana Semera, esse pedaço pequenininho, ele tem seus problemas. E nós estamos tentando lutar contra eles. Nós somos um povo que luta. Mas nós temos as nossas lutas também. Mas pela graça de Deus, irmãos, gente imperfeita pode fazer o bem para o reino, sim. Veja o verso 20, que é o final do nosso sermão de hoje, o início do próximo. Olha o que ele diz: eram, pois, os de Judá e Israel muitos, numerosos como a areia que está ao pé do mar. O que eles faziam? Comiam e bebiam e se alegravam. Olha que final bacana. O reino é descrito em termos belíssimos. Tem tanta gente que é que nem a areia que está no pé do mar. Esses dias fui fazer casamento do Daniel e da Débora lá em João Pessoa, era de tarde, e eu me vi muito limitado em possibilidades na parte da manhã, lá em João Pessoa. Não tinha nada para eu fazer, a não ser ir para a praia, então eu fui. E tinha um livro de espionagem do John le Carré comigo, ele foi também. E curiosamente eu tinha o meu short de banho na mala também, e tinha um filtro solar que eu tinha levado, não sei porquê, mas estava tudo lá. Passei a manhã tranquilo na praia, bem tranquilo, e tinha muita areia lá, gente. Eu voltei o chinelo tão cheio de areia que o quarto do hotel ficou cheio de areia no chão, até na cama, sabe? Você lava o pé, mas não sai toda a areia, aí você deita na cama. Ainda bem que a Nelise não estava lá, a cara de agonia dela. Aquele chão cheio de areia, assim, você andando descalço. No meu quarto tinha mais areia do que dá para contar. Imagina na própria praia. E lá é uma praia, de infinitas praias que tem no mundo. E o que o texto nos diz é que o povo era tão grande que era assim, tenta contar para você ver se você vai conseguir. Você não vai contar, você vai perder a conta, você vai misturar milhão com bilhão, você não sabe o tamanho daquilo. Mas de onde que veio essa promessa? Perceba que o que está acontecendo aqui é um cumprimento de uma promessa feita muito tempo antes, para um homem chamado Abraão. Deus falou para ele, os seus descendentes vão ser assim, que nem a areia no pé do mar. E parecia que não ia dar certo, ele não tinha filho, aquela situação difícil, e depois seus descendentes brigam, aquela confusão, Isaac, Ismael, depois Jacó e Esaú, depois os filhos também só brigam. Você vai lendo e você fala assim, isso não vai dar nada, não tem como dar certo esse povo. Mas é pela graça de Deus que esse povo dá certo. É pela graça de Deus que esse povo cresce. E é pela graça de Deus que nós estamos crescendo. E nós, povo do Senhor Jesus Cristo, estamos nos tornando mais numerosos do que a areia do pé do mar. Nós estamos em todo lugar desse mundo. E onde não estamos, a gente está se preparando para chegar. E enviando gente na frente, para ir fazendo o trabalho de pregação. E a gente vai chegando. E olha para esse povo, olha que descrição linda. Depois dessa organização, o que acontece? O povo come, o povo bebe, o povo se alegra. Um povo ordenado, organizado, feliz. O objetivo da organização não é a própria organização. O objetivo da organização é um povo feliz. É que a gente possa ser feliz e amar a Cristo e servi-lo e aproveitar das coisas que Deus nos dá. Deus está cumprindo as suas promessas, Deus está fazendo Israel florescer, a videira está bem vistosa, e a paz e a justiça e a mesa.
eles podem comer e beber e se alegrar diante do Senhor, juntos uns aos outros. Aliás, não é tudo que a gente queria como povo de Deus? Poder comer e beber e nos alegrarmos uns com os outros. Quando Paulo falou para Timóteo que a gente deveria orar pelas autoridades do nosso país, o objetivo era esse, para que nós possamos viver vidas tranquilas e mansas, com toda piedade e respeito. É uma vida desejável essa. Então pensemos em nós como igreja. As nossas estruturas, os nossos líderes, a nossa organização. Não é bom que nós tenhamos isso bem colocado e bem posto? Que nós tenhamos líderes sábios que nos ajudem a viver em paz? É extremamente desejável. É um presente de Deus para uma igreja local quando Deus dá homens sábios capazes de organizar bem. Quando Ele dá mulheres capazes de ajudar a dirigir isso tudo. Por isso nós precisamos que vocês se qualifiquem na sabedoria do Senhor e cresçam. O resultado de vocês crescerem no entendimento da palavra de Deus é que nós todos teremos dias melhores e dias de vida mais tranquila. Nós temos conversado na escola dominical muito sobre serviço. Isso é serviço também. Alguns vão servir como podem, equilibrando o tempo de serviço na igreja com outras responsabilidades. Outros vão servir integralmente, como os pastores. Vocês, esperamos, estarão servindo nos seus lares também. São pedacinhos do reino de Deus que precisam ser organizados e mantidos. E eu quero que você perceba que, se você estiver fora da estrutura, você vai estar perdendo isso. Os desigrejados, os que dizem, eu não preciso de igreja, eu não preciso desse povo, ando eu, Jesus e a Bíblia e está bom. Vocês estão fora dessa estrutura de cuidado mútuo, de supervisão, de organização, de proteção. Você acha que você está vivendo melhor, mas não está, não. Não é porque a estrutura e a organização são a igreja. De novo, é porque é a treliça que permite que a videira se espalhe e floresça. E assim nós deixamos Salomão e Israel. A coisa parece estar indo bem. O rei sábio está no trono, as principais ameaças internas foram neutralizadas. Ao mesmo tempo, é um reino feito de homens pecadores. E embora no trono esteja, sim, alguém muito capaz, o seu coração ainda não é perfeito. E nisso tudo veja como é uma bênção o cuidado de Deus para conosco, irmãos. Porque esse tipo de cuidado que Salomão provia para Israel, ele é nos dado em Jesus Cristo hoje. O que nós temos é melhor do que o que eles tinham. Pois quem governa a igreja não é Salomão, não é o pastor local. Quem governa a igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando a gente pensa em Jesus e o que Ele faz por nós, a gente tende a pensar no seu cuidado sacerdotal, o que não é errado. O que Jesus fez por vocês? Ele morreu por nós, Ele viveu por nós, e Ele faz intercessão por nós. Excelente, mas isso é só um dos ofícios dEle, o seu sacerdócio. Ele também é nosso rei, e Ele está nos sujeitando a si mesmo, nos governando, e nos protegendo e contendo e subjugando todos os seus inimigos e os nossos também. E isso Ele faz sozinho, mas também por meio de homens e mulheres que Ele coloca na sua vida para cuidar de você. Não seja tolo de querer ficar sem esse cuidado. Jesus Cristo está cuidando de você, também através dessa estrutura do povo dEle, da boa organização, do bom cuidado, de gente falível e pecadora, mas sábia, que pode te ajudar a andar melhor. E eu te desafio, irmão e irmã, a que você almeje no seu coração ser um instrumento nas mãos de Jesus Cristo para o avanço e o bem-estar do reino, para o cuidado dos seus irmãos, que você tenha por anseio ajudar os seus irmãos a viverem em paz e alegria, mesmo que o seu nome se perca na história. Porque Ele é conhecido pelo Senhor Jesus. É sim. Aleluia. Louvado seja, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nós e por nós e apesar de nós. Louvado seja o Senhor por cuidar tão bem do seu povo. Nós pedimos, Senhor, por liderança sábia. Nós pedimos, Senhor, pelo avanço do teu reino. Nós pedimos, Senhor, pelo amadurecimento do teu povo. E nós te louvamos pelo cuidado de Jesus Cristo por nós.
Em Jesus oramos. Amém.